Olá, um abraço aí para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar ao vivo com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é sexta-feira, final de semana de feriadão. Muita gente na molezinha, descansando, curtindo uma praia, né? Casa de praia, acampando. Enfim, a gente tá ralando aqui, né? Porque é isso mesmo. E a gente vai falar bastante dos jogos de ontem. São Paulo esteve em campo no jogo contra o The Strongest. Sofreu, meu amigo, sofreu, mas se classificou para a próxima fase. Vamos falar também dos confrontos no final de semana. Teremos semifinal aí no Campeonato Carioca, semifinal do Campeonato Paulista e outros estaduais também. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Para fazer o programa aqui comigo hoje, vou começar com... Eu não fazia piada não, né, Fabiano? Hoje não, né? Hoje não, né? Foram 2 vezes já. 2 vezes tá bom, 3 vezes fica chato já, né? Fabiano Bandeira, obrigado aí pela presença. Estamos aí, vamos falar bastante do final de semana, futebol. Ontem jogo de São Paulo bem movimentado. E vamos que vamos. Feriadão, muita gente na molezinha e a gente aqui trabalhando, né? Afinal de contas, aqui é trabalho, meu filho. Aspas. Leonardo, meu amigo, obrigado aí por mais uma participação. Boa tarde, pessoal do CJC Esporte, mais uma vez aí para falar do esporte. Final de semana quente aí nas disputas dos estaduais e definição aí também da Libertadores, né? Com as oitavas de final já com chaveamentos. A gente tem uma água aqui, né? Mas para embalar o feriado podia ter um biscoitinho, né? Um amendoim, um refrigerantezinho pra gente beber. Mas enfim, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos trabalhar no feriado que não tem problema não. E a gente vai começar falando de UFC. Só que antes eu quero lembrar, que você pode participar com a gente aqui através do Fala Aí. Acesse aí nosso site www.canalcjc.com.br. Lá, além de assistir a programação do nosso canal, assistir também o CJC Esportes de 2h30 às 3h30 da tarde, você manda pra cá sua pergunta e sua participação. Só procurar o espaço chamado Fala Aí. Aí você põe seu nome, seu e-mail, se quiser, e manda pra cá ou afirmação ou pergunta, tá bom? Que a gente lê aqui ao vivo. www.canalcjc.com.br, canalcjc.com.br. Se você tem Facebook, você pode curtir também a nossa página, facebook.com/canalcjc. Além do CJC Esporte, lá você fica por dentro do tudo.com, do Inter CJC, do Nossa Night, todos os programas da casa e além de ficar um pouco por dentro também dos bastidores do que acontece nos programas, tá bom? E a gente vai começar aqui falando de UFC. Olha só, na quarta-feira a gente falou que o Conor McGregor de repente afirmou a aposentadoria, disse, estou aposentado. E essa novela continua, enquanto o Ultimate Fight ainda não se pronunciou oficialmente sobre o comunicado emitido pelo lutador na quinta-feira, ontem no caso, né? No qual ele alegava que aceitaria lutar no evento se suas obrigações com a imprensa fossem revistas e o site americano TMZ, que queria receber uma bolsa de 10 milhões de dólares, aproximadamente 37 milhões de reais, para fazer a revanche contra o Nate Diaz no dia 9 de julho. Impressionante. Aí na segunda publicação, a organização estaria disposta a mover montanhas para que os treinos de Conor não fossem prejudicados por conta da viagem, mesmo faltando mais de 2 meses para o evento. Isso tudo comprova o que o Chael Sonnen deu numa entrevista quarta-feira e a gente comentou aqui. O Chael Sonnen cravou, olha, o McGregor quer ganhar mais dinheiro, por isso que ele anunciou essa aposentadoria. Só que ele já tem um contrato assinado. Como ele já tem um contrato assinado, ele deixou a divulgação rolar, deixou a expectativa crescer para ele pedir um aumento e aumentar a pressão em cima da organização para ele ganhar dinheiro. Ou seja, ele falou que está aposentado, mas se receber aí 37 milhões de reais, ele desaposenta, digamos assim. E 37 milhões de reais, meu amigo, até eu entro no octógono para apanhar do Nate Diaz. Não, Léo? Realmente é uma cifra que faz qualquer um pensar, né? E, na verdade, essa indefinição acho que também só comprova o patamar que o McGregor recebeu, alcançou, melhor dizendo, no UFC. E um pouco desse rótulo de queridinho do Dana White, né? De grande promotor de lutas, aquele que mais vende a luta para canais fechados, o pay-per-view, né? Para quem quer adquirir e assistir a luta. Então, é o carro-chefe do UFC e ele tem que brigar pelos direitos dele, né? Tá na razão dele, ele vai brigar por melhor como lutador e pensando numa carreira que é curta, né? De repente eu não sei se a forma que ele adotou para adquirir esse aumento salarial se é tão válida assim.
Mas tudo bem, você entraria no octógono para ganhar 37 milhões de reais, ô Bandeira? Por 37 mil a gente já tá lá, né? Paradinho. Quanto mais milhões, né? Milhões, né? Mas acerta logo no queixo, pra eu tomar um golpe só. Pronto. E já acordo com 37 mil no bolso. 37 mil a gente já tá lá paradinho, assim, ó, acertou, acabou, vambora. Minimiza o sofrimento. Já vai Dá no pra pagar o dentista depois, pra acertar os dentes. Vai sobrar aí 20 mil. Tranquilo. O golpe dos caras é bem dado, 17 Vai quebrar mil, vai dente, embora. mandíbula. Vai um monte de coisa. É verdade. Mas o UFC, ao contrário do futebol, é diferente do politicamente correto, né? Muito marketing envolvido. O McGregor é o rei do marketing do UFC. Então, por isso que ele é o queridinho do Dana White. E uma crítica nossa aqui no CJC Esporte é que o UFC não se define se ele é uma organização esportiva ou se ele é uma empresa business. Por quê? Esportivamente, o McGregor tinha que estar no peso pena. Esportivamente, o McGregor tinha que lutar contra o José Aldo. Mas como ele está dando muito dinheiro, o UFC simplesmente ignorou o José Aldo, criou um cinturão interino para que José Aldo lutasse contra o Frank Edgar, para que o Conor McGregor, que é o campeão da categoria peso pena, subisse e lutasse com o Nate Diaz para que a organização ganhasse mais dinheiro. E essa indecisão, a mim, mancha um pouquinho a marca UFC. Me desagrada, e me desagrada muito. Porque o cara é do peso pena. Se ele quer subir, abre mão do peso pena, meu amigo, e vai lutar no peso leve, peso meio sei lá o quê. Mas ele não pode simplesmente continuar sendo campeão de uma categoria e lutar em outra, né? É meio contraditório, realmente. E olha só, vamos agora para uma notícia bem triste. Para quem mora no Rio de Janeiro, essa notícia foi bastante divulgada. E para quem não mora no Rio de Janeiro também. Aliás, para quem não mora no Brasil, muitas pessoas estão sabendo dessa informação. Um amigo meu que mora na Flórida, nos Estados Unidos, me ligou para saber o que tinha acontecido e tal. E uma ondulação chegou ao Rio de Janeiro no dia de ontem. E chegou com muita força. Ondas grandes em todo o litoral, da Zona Oeste, Zona Sul, região dos lagos. E essa em São Conrado, esse é um trecho que liga a Barra da Tijuca à Zona Sul, né? Barra da Tijuca, São Conrado. Um trecho dessa ciclovia que foi inaugurada há 3 meses, gente. Repito, essa ciclovia foi inaugurada há 3 meses. Um trecho dela, uma ondulação muito forte, bateu nas pedras, pegou nessa ciclovia e derrubou a ciclovia no mar. 2 pessoas que estão... Duas confirmadas. 2 pessoas confirmadas, né? Oficialmente mortas e 3 pessoas sendo procuradas ainda pelo Corpo de Bombeiro. E lógico, essa informação repercutiu em vários jornais do mundo. The Guardian, The New York Times, Washington Post, USA Today, Marca, entre outros jornais, publicaram, porque ontem também foi o dia em que acendeu a tocha na Grécia, representando já a proximidade dos Jogos Olímpicos. E, além disso tudo, o mundo está apreensivo com o que vai ter no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Estrutura mal feita, zika, chikungunya e dengue, já havia instabilidade política e econômica. E havia a questão também da despoluição da Baía de Guanabara, que foi prometido e não foi realizado, também colocando em xeque as disputas na Baía de Guanabara. Então, quer dizer, um pacote bem negativo para a imagem do Brasil e do Rio de Janeiro nesses Jogos, né? A cidade olímpica, ela fica nos olhos mesmo do furacão durante bastante tempo, quase um ano, aí um pouco, alguns meses antes das Olimpíadas, e um tempo depois também, durante nem se fala. Então, os defeitos ficam muito nítidos. O Rio de Janeiro tem muito defeito, infelizmente. Tem a questão da violência também. E essa questão política aí, gastaram 45 milhões quase para fazer essa obra. Absurdo, né? Um absurdo. Tem 3 meses de inaugurada essa ciclovia. Um absurdo. E 45 milhões. Nós começamos a pensar em outras coisas. Foram 2 vidas que oficialmente, né, não sabe, outras. Além disso tudo, questões políticas. Por exemplo, o pessoal fala sempre brincando, ironicamente, mas o teto do estádio Newton Santos está lá até hoje, que fecharam, ninguém sabe por quê. Falaram que inventaram um problema, e estranhamente tinha a questão do Maracanã voltando também, e falaram que um vento de não sei quanto, 60 quilômetros para a primeira análise geraria risco para a cobertura. Isso. 60 quilômetros é um vento dentro de uma condição climática teoricamente normal, um pouco mais agitado, mas nada
muito acentuado, mas ocorreu isso durante todo o período da reforma, aquela cobertura não caiu e eles fizeram uma obra de 1 ano e meio, quase 2 anos, só para o reforço da estrutura num estádio que tinha sido construído em 2007, né? É realmente um absurdo. São informações que revoltam, gente, revoltam. Vamos repetir, essa ciclovia foi inaugurada há 3 meses. Custou 45 milhões de reais. E aí, eu digo o seguinte, como foi esse planejamento? Como foi construída essa ponte? Uma ciclovia na beira do mar. O Rio de Janeiro é uma cidade costeira. Era difícil imaginar para um profissional de engenharia, uma pessoa que estudou para criar estruturas como aquela, imaginar que poderia bater uma ondulação na região litorânea do Rio de Janeiro. Ainda mais naquele pedaço ali de São Conrado, que quando bate uma ondulação de sul, como é que está agora, a ondulação de leste não bate tanto aqui, fica pequeno, sudoeste fica um pouquinho maior, mas a ondulação de sul, como é que está agora, a ondulação vem forte, vem com onda, as ondas ficam agitadas, ficam com tamanho. Ontem tinha ondas registradas de 3,5 metros, 4. Você pode pensar que isso é pouco, mas é muita coisa, porque não são 4 metros de uma água jogada de um balde, tem um volume d'água muito grande para se formar 4 metros de onda. Para bater naquela pedra e, lógico, subir. Então era difícil imaginar criar uma estrutura para segurar uma pressão que vem de baixo também? Não é difícil imaginar. Então um planejamento falho, e eu, sem querer ser sensacionalista, é o seguinte, é muita historinha e pouca gente culpada. Eu acho que os responsáveis deveriam ser indiciados por crime doloso, com intenção de matar. Porque eu te digo, e a família das 2 pessoas que morreram, como é que vão ficar? Como é que vão ficar essas famílias? Então quem construiu, quem que autorizou, quem que liberou a ciclovia, quem foi que liberou esse laudo? Isso tudo é uma falta de respeito com a população carioca, é uma falta de respeito com as pessoas que utilizam ou que utilizaram aquela ciclovia num custo de 45 milhões de reais numa obra inaugurada há 3 meses. Nós não estamos falando aqui de uma obra da década de 60 que estava velha e caiu, não. Nós estamos falando de uma obra que foi inaugurada há 3 meses. É um absurdo que essa ponte caia. É um absurdo. Revoltante. É difícil. Mas enfim, né? Olha só, as ondas fortes, a onda muito movimentada. A gente só espera que haja investigação, que haja culpado, né? Porque a família nesse momento, lógico, nada vai fazer com que a família tenha o familiar de volta, mas um afago à família é uma investigação bem feita e os culpados sejam condenados. Exatamente. Né? E é uma ironia muito grande, um desrespeito ainda colocar a culpa na natureza, né? Já está invadindo o espaço da natureza, ainda vão colocar a culpa da natureza aí para fechar de vez. Infelizmente. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Olha só, ontem foi acesa a tocha olímpica lá na Grécia. A gente tem a matéria para poder rodar. Vamos ver. Para Thomas Bach, a chama olímpica transmite uma mensagem de paz. Esta chama olímpica manda uma mensagem de harmonia, esperança e da determinação e incentivo olímpico. O ex-jogador de vôlei Giovanni Gávil foi o primeiro atleta brasileiro a carregar a tocha das Olimpíadas do Rio. It's an exciting moment. I'm very happy. Este é um momento empolgante, estou muito feliz. É difícil descrever o que estou sentindo, porque para mim é muito importante estar aqui. For me, it's really important and great to be here. Agora a tocha vai percorrer milhares de quilômetros dentro da Grécia antes de chegar ao Brasil. A viagem da chama deve durar 4 meses. Serão mais de 20 mil quilômetros em mais de 300 cidades brasileiras, passando pelas mãos de milhares de pessoas. No dia 5 de agosto, o fogo aceso na Grécia vai dar origem à pira olímpica no Maracanã, que vai iluminar os primeiros jogos já realizados na América do Sul. Como a gente viu aí, primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. E nós, brasileiros, cariocas, teremos o privilégio de ser a cidade
que vai receber os Jogos Olímpicos. E esse é o começo, né? Acendeu a tocha olímpica lá na Grécia, vem para cá, vai circular por algumas cidades aqui no Rio de Janeiro, até em agosto, no Maracanã, tendo início aí aos Jogos Olímpicos. Confesso que eu sou um fã de Jogos Olímpicos, não acompanho tantos esportes olímpicos. Vamos lá, eu assisto basquete, vôlei, só isso que eu assisto. Atletismo, talvez. Futebol. Natação, Natação, talvez. atletismo. Atletismo eu não assisto. Vocês assistem atletismo? Na Olimpíada, sim. Não, fora dos Jogos Olímpicos. Não, Jogos nem- Olímpicos, às até vezes- porque- às Assistem vezes- bocha nos Jogos Olímpicos de inverno? Quando eu vou Bocha não, assistir. bocha. Eu vou assistir. Marcha atlética, você não curte a Curling. marcha atlética? Não é bocha, é curling. Curling. Tem a E vassourinha. aquela vassourinha. É a vassourinha. Nos Jogos Olímpicos eu assisto tudo que dá pra assistir. Mas fora os Jogos Olímpicos eu assisto basquete, vôlei. O que é legal é... Se bem que não tem nos Jogos Olímpicos. Já fala hockey, é Jogos Olímpicos de inverno também. Exatamente, É, tem. inverno. É bem legal. Vôlei de É. praia. É um show do esporte, né? Esporte é sensacional, muito legal. Eu procuro ver, fora de Jogos Olímpicos, atletismo, natação também. Não sou um expert, mas vejo alguma coisa, acompanho. Vôlei e basquete já estão inseridos mesmo no contexto aqui da nossa sociedade. Futebol também, mas nos Jogos Olímpicos eu sou a favor até de tirar o futebol. Também. Jogos Olímpicos é uma festa de verdade. todos aqueles esportes que merecem um espaço maior. Futebol masculino, De repente, feminino é também. bacana. É, e tal. também. Deixa o uma Brasil hora ganhar que- pelo menos uma vez, né? Pra tirar essa situação de nunca ter ganho Olimpíada no futebol masculino. Mas, Ganha ó, uma vez, medalha aí de tira ouro do não vale calendário. nada, Léo. Medalha de ouro não vale absolutamente Mas nada. veja bem, realmente com o advento da Copa do Mundo, a competição olímpica perdeu um pouco da função dela. Mas se a gente voltar à história do futebol, a própria história, por exemplo, da seleção uruguaia, da Celeste Olímpica, se dá em função de um período que não havia Copa do Mundo, pré-Copa do Mundo, e o Uruguai já era bicampeão olímpico. E tem lá no uniforme do Uruguai as 2 estrelas, ou seja, 4, né? Totalizando 4 estrelas, né? Então Seria uma tem... espécie de Copa do Mundo. É, né? porque história. reunia os Reunia países, não havia Copa do Mundo no formato que a gente conhece hoje. E aí, com a interrupção também das guerras, a coisa acabou na retomada a partir de 50, tendo uma primazia maior para a Copa do Mundo. E o futebol olímpico perdendo um pouco de força, né? E olha só, agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai continuar falando de Jogos Olímpicos, mais precisamente do Cielo, que está fora dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, ele participou da final dos 50 metros livre, terminou na 3ª colocação. E vamos falar também do Neymar, que está garantido nos Jogos Olímpicos, tá? Não sai daí que o intervalo é rápido e a gente volta já.